Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e hoje nós vamos ler um texto da irmã Cláudia Regina Santos Ribeiro de Souza. Ela está fazendo pós-graduação em terapia familiar sistêmica, já é pós-graduada em missões, formada em letras, português e inglês, e ela mora em São Caetano do Sul, São Paulo. Então, hoje, o texto que ela escreveu chama-se Padrão Elevado. E ela escreveu para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Como não fui eu quem escrevi, foi a irmã Cláudia, o que eu vou fazer? Vou orar, vou ler o texto com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso dito, isso esclarecido, vamos orar pedindo a Deus que nos ensine o que é ter um padrão elevado. Senhor Jesus, hoje o nosso devocional é sobre ter um padrão elevado. Que tu possas nos ensinar qual é o padrão que tu desejas para a nossa vida e que nós possamos realmente aprender e aplicá-lo. É em teu nome que fazemos essa oração. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto hoje está em Mateus, capítulo 5, versículos do 24 até o 37. E diz assim, olha. Eu vou começar do 21 porque vai ficar meio sem cabeça. Então, eu vou começar do 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva de seu irmão será julgado. Então, isso é Jesus falando, né? Quem disser a seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, agora sim inicie o nosso texto. Deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá. Porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz, e o juiz o entregará ao carcereiro, e você será jogado na cadeia. Eu afirmo a você que isso é verdade, você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e o jogue fora. Pois é melhor perder um olho, uma parte do seu corpo, do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que perder o corpo inteiro. O 31. Foi dito também: quem mandar a sua esposa embora deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhe digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera. Será casar de novo, e o homem que casar com ela também cometerá adultério. Amém? Bom, então, aqui estão algumas ordenanças de Jesus, algumas advertências, né? Para que a gente possa saber como se conduzir. E a irmã Cláudia Souza escolheu o versículo 48 para ser o nosso versículo-chave. E diz assim: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E, aliás, este versículo não está na nossa leitura de hoje, né? O versículo 48 é o último versículo do capítulo 5 de Mateus. Bem, a irmã Cláudia Souza diz que as instruções de Jesus são maravilhosas. É lógico que são. Mas não é fácil não, né, irmãos? Dar conta de todas elas. Se não for o Espírito Santo a nos guiar, nos conduzir, nos orientar, misericórdia. Então, nesse texto aí de Mateus 5, o mestre dá instruções práticas para cada um dos discípulos lá. Pois ele bem sabia o que ia vir. Então, Jesus já estava antevendo tudo que iria acontecer e ele queria deixar os discípulos atentos para seguirem o bom caminho. Então, o que ele faz? Ele exorta, ele encoraja, ele instrui
a cada um deles e os deixa saber que temos que nos esforçar para buscar a perfeição, a integridade com o nosso Pai. Então, obviamente, Jesus sabia que nós não daríamos conta de cumprir toda a lei, que nós não daríamos conta de ser perfeitos, mas nós temos que buscar a perfeição todos os dias da nossa vida. Por quê? Para estarmos conectados com o Pai e fazermos conexões com pessoas que querem também estar conectadas com o Pai. Então, os discípulos iriam passar por muitas situações em que eles tinham que estar preparados para se posicionarem e agirem como Jesus Cristo queria que eles agissem. Então, ele estava deixando bem claro o que era para fazer. O que Jesus dá para cada um dos discípulos e para nós também. Um padrão bem elevado de conduta, né? Que é fazer o que todos fazer o que todo mundo faz. Não é difícil, mas ele está aqui nos pedindo para fazer o extraordinário, uma coisa além do que os outros fazem. E que os discípulos, no caso, e nós também, devemos viver valores do reino de Deus e tomar uma posição diante da vida e da sociedade. Então, eu entendo aqui que o que Jesus precisa é de pessoas que realmente estejam preocupados em defender aquilo que é correto, né? Porque hoje em dia é nítido que existem muitos cristãos que são agentes secretos, né? As pessoas são como camaleões. Se o ambiente está verde, elas ficam verdes. Se tiver cor-de-rosa, elas ficam cor-de-rosa. Se tiver verde, fica verde. Então, elas se adaptam ao ambiente e você nunca sabe que são pessoas que seguem a Jesus Cristo. Então, quando você se manifesta e diz, olha, eu sou crente, eu sou cristã, eu sigo a Jesus Cristo, a pessoa fala, eu também. Mas, na verdade, ela era um agente secreto. Você nunca ia adivinhar que aquela pessoa segue a Jesus. Então, o que dirá, então, uma pessoa que não crê em Jesus? Como é que vai desvendar este mistério? Então, eu creio que Jesus Cristo está nos dando essas instruções para que nós possamos nos posicionar. Logicamente, não é aquele chatonildo que só tem esse assunto, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo para você se posicionar. Quando é necessário emitir uma opinião, que ela seja dada, porque se está na Bíblia, se foi Jesus Cristo quem disse, nós temos que seguir, doa a quem doer. Independente do assunto que for, se for ideologia de gênero, se for sexo fora do casamento, se for qualquer um dos assuntos que Jesus já nos instruiu, nós devemos nos posicionar. Logicamente que nós não estamos aqui para fazer com que os outros cumpram um padrão elevado, né? Cada um com seus problemas. Então, a política da tartaruga carrega a casa nas costas, vai caminhando devagar e vive 150 anos. Então, o que nós temos que fazer é nos posicionarmos e buscarmos a santificação. Não estamos aqui para fazer com que os outros tenham um padrão elevado e nem criticar a vida dos outros. Não é para isso que Jesus nos chamou. Longe disso, né? Nós estamos aqui para dar exemplo e não para ficar torrando a paciência dos outros. Então, Jesus já nos instruiu o que nós devemos fazer. E assim, a nossa a vida, muitas vezes, é a única Bíblia que o não cristão lê. Entendeu? Então, eu vou repetir. As pessoas, muitas vezes, a maioria delas não leem a Bíblia, mas elas vão ler a sua vida. Então, presta atenção nas instruções de Jesus. Então, hoje, Jesus, ele está nos encorajando a quê? A gente viver um padrão elevado, a andarmos a segunda milha. É fácil? Não é, né? Principalmente nos dias de hoje, que tudo que você fala é complicado, você já é taxado como uma pessoa preconceituosa, mas a gente tem que dizer a verdade. E a gente tem que tomar posição diante das coisas da vida e oferecer a outra face, orar pelos que nos perseguem, ter uma justiça que exceda os valores da humanidade sem Deus. Eu ouvi recentemente uma pregação do pastor Neil Barreto, que ele deu um exemplo que eu achei brilhante. Antigamente as pessoas diziam assim, eu gosto de maçã. Aí o outro dizia assim, eu gosto de pera. Legal. Hoje, não. Hoje é assim.
eu gosto de maçã. Aí o outro fala, você não gosta de pera? Não, eu só disse que eu gosto de maçã. Mentira! Você não gosta de pera, tem preconceito contra a pera, você é um perofóbico. E aí sai por aí dizendo para as pessoas, ó, a Miriam, ela é preconceituosa, ela não gosta de pera. Olha só, e um vai passando para o outro e as pessoas passam a ter ódio de você e você vai assassinando as pessoas no seu coração. Por quê? Porque hoje você não pode abrir a boca para nada. Então, nós temos que ter discernimento e sabedoria de fincar a posição naquilo que nós cremos que é certo, independente daquilo que nós vamos sofrer. Logicamente, sempre seguindo as orientações do mestre, que é ter docilidade, falar com amor, sempre procurando nos lembrar que a nossa missão como filhos de Deus é o ministério da reconciliação. Né? A gente não está aqui para brigar com ninguém, mas nós temos que nos posicionar, sim, senhor. E aqui a irmã Cláudia Souza disse que tinha um pastor amigo que dizia assim, você pensa que o céu é perto? Vai lá. Então, o que ele queria dizer? Que ir para o céu é uma tarefa difícil, né? Porque, no sentido difícil de ser um cidadão do céu aqui na terra. Logicamente que nós vamos para o céu através de Jesus. Mas o que ele está dizendo aqui é assim, como é difícil, né? Ser do céu e estar caminhando aqui na terra. Então, ser cristão é viver na medida e na estatura de Cristo, o que não é nada fácil, né, meus irmãos? Mas a gente está indo para lá, está indo para o céu, e a gente tem que ir praticando, porque Jesus Cristo nos ensinou isso. Nós temos que buscar a santificação, temos que buscar a perfeição, buscar ser perfeito como Ele é perfeito. Então, que Jesus Cristo nos torne aptos para viver assim todos os dias. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Hoje, Jesus nos encoraja a viver um padrão elevado. Eu espero, irmão, que você tenha sido abençoado com essa palavra. Eu, particularmente, fui. Deixo aqui o meu abraço fraternal, o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.